Rar! A noiva de 1 minuto. Era uma noite fria e chuvosa em uma pequena cidade do interior do Brasil. A cidade de São Miguel das Pedras, com suas ruas de terra e casinhas simples, era o tipo de lugar onde todos se conheciam. Não havia muitos segredos e os moradores viviam suas vidas tranquilamente, longe dos holofotes. No entanto, havia uma história que circulava de boca em boca há décadas. Uma história sobre uma noiva que apareceu em um casamento, mas que desapareceu em apenas 1 minuto. A história começou a ser contada por Dona Marta, uma senhora de idade que morava sozinha no fim da rua principal. Ela nunca se casou e morava numa casa simples, cheia de fotografias antigas e móveis de madeira que rangiam a cada passo. Marta sempre teve um olhar distante, como se lembrasse de algo que ninguém mais sabia. Quando alguém mencionava casamentos na cidade, ela ficava em silêncio, com os olhos fixos em um retrato amarelado de uma jovem mulher, vestida com um lindo vestido de noiva. A história remonta ao ano de 1953. Naquela época, o casamento de Clara, a filha mais nova de uma das famílias mais tradicionais da cidade, seria o evento do ano. O noivo, João, era um homem respeitado e muito querido pelos moradores. Era o tipo de casal que parecia ser feito um para o outro, e todos esperavam ansiosamente pela cerimônia que aconteceria na igreja da cidade. Clara estava radiante. O vestido de noiva, que havia sido feito por uma costureira da cidade, tinha detalhes em renda e pérolas que deslumbravam qualquer um que o visse. Todos estavam presentes, a igreja estava cheia e a festa seria grandiosa. O padre começou a cerimônia e a felicidade estava estampada no rosto de todos. Mas quando Clara deu o primeiro passo para se aproximar do altar, algo estranho aconteceu. A luz da igreja piscou. Primeiro, uma, depois 2 vezes. Alguns convidados trocaram olhares curiosos, mas logo tudo se estabilizou. Clara parecia calma, como se nada estivesse errado, e o casamento prosseguiu. No entanto, no momento em que o padre pediu para que os noivos se olhassem e trocassem os votos, a noiva começou a se sentir estranha. Seu rosto, normalmente radiante, estava pálido, quase sem cor. Ela começou a balançar lentamente, como se perdesse o equilíbrio. O que aconteceu a seguir deixou todos atônitos. Uma figura encapuzada surgiu no altar, no lugar de Clara, sem que ninguém soubesse de onde viera. A figura parecia uma mulher, mas seu rosto estava completamente coberto. O vento que entrava pelas janelas da igreja fazia o vestido brilhar, e os convidados começaram a murmurar, confusos e assustados. O padre, desconcertado, tentou continuar a cerimônia, mas algo estava errado. Clara não estava mais ali, e a noiva encapuzada que se aproximou do altar parecia em transe. Tudo aconteceu muito rápido. A noiva de capuz tocou o rosto de João, o noivo, com uma mão fria, e por um instante houve um silêncio mortal na igreja. O relógio na parede, que havia feito tic-tac durante toda a cerimônia, parou. E então, a mulher virou-se e desapareceu em um giro, como se tivesse sido tragada por uma força invisível. Quando todos voltaram a si, Clara havia desaparecido. Não havia vestígios dela. Nem os pais dela, que estavam na primeira fila, nem o próprio noivo conseguiram entender o que havia acontecido. O clima da festa mudou instantaneamente. A alegria foi substituída por um silêncio sombrio. E os convidados foram embora, sem se atrever a falar sobre o que acabaram de presenciar. Os dias se passaram, mas Clara não foi mais vista. Ninguém sabia onde ela estava, e o que parecia ter sido um erro de percepção de alguns tornou-se uma história de terror que os moradores começaram a contar em sussurros. Alguns diziam que a noiva encapuzada era um espírito, talvez alguém de outra época, que tomara o lugar de Clara. E desde aquele dia, os casamentos na cidade de São Miguel das Pedras nunca mais foram os mesmos. Sempre que um novo casamento acontecia, a história da noiva de 1 minuto era recontada, e alguns diziam que se o vento estivesse forte e as luzes piscassem na hora da cerimônia, era melhor tomar cuidado, pois a noiva de 1 minuto poderia aparecer novamente. Mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu com Clara. Ela simplesmente desapareceu naquela noite, e o mistério jamais foi resolvido. A imagem de uma mulher em vestido de noiva, encapuzada, ainda pairava nas mentes dos moradores como uma lembrança do que não deveria ter acontecido naquele casamento.
E até hoje, se alguém estiver em São Miguel das Pedras, perto da igreja, durante uma noite de tempestade, pode jurar ouvir os ecos de um casamento interrompido, o som de passos apressados e um frio súbito que percorre a espinha.